Kleber, vem comigo. Você já foi ao Japão? Sente saudades? Eu sinto saudade assim de aqueles passeios lindos que meu tio me proporcionou. Mais uma limpeza, aquele jardim de verde, foi mês de maio quando eu cheguei lá em Kyoto. Então é verde de todas as cores. O único rio que eu achei que não estava transparente era de Tóquio. Resto, no interior, você pode tomar água do rio que passa na cidade. Eu sinto saudade porque o povo lá é muito mais educado que aqui no Brasil. Por exemplo, no metrô, assim, não tem essa de ficar encoxando, não tem... O pessoal lá não joga lixo no chão. Se as pessoas estão doentes, elas usam um tipo de máscara para evitar passar isso para as outras pessoas. Acho que isso faz falta aqui no Brasil. Volto com você aí no estúdio, Débora. Está de volta Linkados na área com o jornalista Renato Brandão. No segundo trimestre de 2014, houve uma queda de 1,7% no PIB japonês. Analistas já previam essa redução devido ao aumento de impostos no país. Sobre essa fase de incerteza, temos uma pergunta do professor de Economia da SPM, Leonardo Trevisan. Vamos ver? Vou falar com o professor Trevisan e pedir que comente sobre a economia atual do Japão e que ele faça uma pergunta ao nosso convidado do Linkados. A economia japonesa passou por uma fase mais de quase 20 anos de declínio e a partir da eleição do primeiro-ministro Shinzo Abe, mudou o perfil. As expectativas japonesas iam muito bem. Porém, no último trimestre, de março a junho, o Japão recuou forte no seu desenvolvimento, uma queda de 1,8%. Isso assustou muito a realidade internacional sobre o declínio, uma recuperação interrompida no Japão. Desse modo, eu gostaria de saber do correspondente se essas expectativas, tanto do empresariado como dos trabalhadores japoneses, vão, de alguma forma, voltar a valer, voltar a ser um sinal de crescimento para o mundo. Olha, professor Trevisan, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que eu sou jornalista, sou tradutor e locutor da NHK, mas eu não sou especializado em economia. A economia é um dos temas que a gente cobre no nosso noticiário. Então eu não sou especialista, mas o que a gente percebe, vendo todos os comentários que foram feitos ao longo desses mais de um ano que está o primeiro-ministro Shinzo Abe, é que ele veio com uma retórica de muita autoconfiança, de esperança para o Japão, porque o Japão tinha passado por 3 grandes choques. O primeiro foi com o 11 de setembro de 2001, depois a queda do Lehman Brothers em 2008 e depois o grande terremoto de 2011 com o acidente nuclear em Fukushima. Esses 3 eventos abalaram o Japão de uma forma irreversível, na minha opinião. Eu acho que a gente não vai voltar a ver o Japão que existia na década de 80, a grande potência, a segunda economia mundial. Eu acho que isso não volta a acontecer. Mas quando ele tinha essa mensagem de nós vamos nos recuperar, nós somos um exemplo de recuperação, né, para citar o que o professor mencionou, os analistas internacionais fora do Japão foram muito céticos em relação a isso. Não existia uma confiança de que realmente ele estava conseguindo fazer isso, porque em termos práticos, em termos pragmáticos, não existia o que embasasse essa autoconfiança. Então parecia mesmo uma coisa de palavras, de retórica que não ia ser cumprida. Então eu acho que não sei se o Japão vai realmente conseguir cumprir essa promessa. Agora é importante para os japoneses, para a psique dos japoneses, pensar que a gente está numa fase de recuperação porque realmente a situação estava muito terrível, principalmente depois do acidente nuclear. Bom, Brandão, o Japão tem uma das menores taxas de natalidade do mundo. A população idosa chegou a atingir recorde de 54 mil idosos com mais de 100 anos em 2013. No mesmo ano, o Ministério das Finanças Taro Aso declarou que cuidados de saúde para doentes mais idosos significavam um custo desnecessário. Estima-se que 40% dos cidadãos terão mais de 65 anos até 2060, o que pode gerar um grande problema no futuro. Como foi a reação da população, já que 1/4 dela possuía mais de 60 anos diante da declaração do ministro, e como o governo lida com os investimentos de saúde e segurança social para a terceira idade?
Bom, a reação foi um choque. O Taro Aso já é conhecido por ser uma pessoa um pouco direta, um pouco rude, né, na maneira como ele fala sobre economia, muito, talvez um pouco pragmático demais, sem se preocupar com os sentimentos das pessoas. Mas é importante entender que no Japão não existe essa coisa do ultraje como a gente conhece no Ocidente. Eu acho que um tipo de declaração dessa no Ocidente teria sido o fim, o assassinato político do Taro Aso. No Japão existe a coisa da obediência. As pessoas, na verdade, não expressam muito esse ultraje que elas podem até sentir. Agora, o ultraje foi maior fora. Tudo que está acontecendo no Japão hoje está muito mais transparente do que sempre foi, justamente por causa das redes sociais, por causa da mídia estar um pouco mais aberta. E isso foi um ultraje na Europa, foi um ultraje aqui no Brasil, foi um ultraje nos Estados Unidos, porque realmente não se fala isso. No próprio Japão, surpreendentemente, poucas pessoas reclamaram. É uma coisa interessante, as pessoas estão acostumadas a respeitar a autoridade. E o que ele falou, na verdade, embora tenha sido falado de uma maneira um pouco rude, é uma realidade. Como isso vai ser resolvido? Quer dizer, não pode pedir para os velhos simplesmente morrerem. E, Brandão, a Vitória Della Mana quer saber quais as lições que a economia japonesa pode dar, tendo em vista nosso cenário econômico, a indústria automobilística em decadência e tudo mais que está acontecendo no Brasil. Bom, nesse momento o Japão não está numa situação de ficar dando muito exemplo, mas eu acho que o Japão como país sempre tem lições a dar no sentido da perseverança, do trabalho árduo e da expectativa sempre a menos, né, de sempre achar que nunca está bom o suficiente, de nunca descansar nas suas vitórias, nas suas conquistas, né? E, inclusive, em relação à pergunta do professor Trevisan de antes, eu acho que a gente nunca pode subestimar a capacidade que o Japão tem de se recuperar em qualquer situação. Isso ficou claro depois do terremoto e tudo. Quer dizer, o japonês tem uma força, ele é estoico, né? Ele trabalha sem parar e ele se dedica a qualquer causa. Então, eu acho que a lição é essa, da gente realmente não querer sempre que as coisas sejam nos dadas, mas querer oferecer mais para o país, querer oferecer mais para a comunidade, querer oferecer mais uns aos outros, é a maior lição que o Japão pode dar. Estamos apresentando Linkados na Área com o correspondente internacional Renato Brandão. Clique no link para assistir ao próximo bloco, onde Brandão falará sobre a sociedade nipônica. A nau imigrante chegando. Vê-se lá do alto a cascata seca.